Olá, bem-vindos! Embora muitos pensadores religiosos e os criacionistas em geral repudiem ou simplesmente ignorem a ciência darwiniana, alguns deles não veem dificuldade em entender a evolução biológica sob um prisma teológico. Nesta linha de pensamento, a criação do mundo e da vida não é concebida como um projeto acabado desde o início por um desígnio divino, sem qualquer possibilidade de mudança ou inovação. Argumentam eles que a ideia de uma biosfera criada por Deus já em estado definitivo e, portanto, imutável como consumação de um design ou projeto inteligente, seria facilmente contestada pela simples observação do registro fóssil, que documenta a extinção de espécies, ou pelo exame dos mecanismos de especiação que atestam o nascimento de novas espécies. Deus, o projetista ou o design perfeito, não se daria ao trabalho e à perda de tempo e, acima de tudo, ao desperdício de criar formas de vida para depois destruí-las. Nessa concepção, a criação divina continua e os mecanismos evolutivos, principalmente as mutações genéticas e a seleção natural, são parceiros nesse empreendimento. Em resumo, a criação manifesta-se no espaço-tempo, principalmente por meio da evolução. É este o conceito de criação evolutiva, evolução como forma de criação. Creio que seja esta a visão de muitos evolucionistas cristãos. Sob esse olhar, o Deus Criador harmoniza-se com a evolução ao permitir que a natureza seja parceira em sua própria criação. E a ação criadora de Deus se revelaria de modo especial no princípio dos tempos, ou seja, na origem do universo e da vida e na gênese da alma imaterial e imortal, que não é produto da evolução animal que desenvolveu o corpo físico do homem, o habitáculo mortal da alma. É interessante notar que Alfred Wallace, o outro grande nome da teoria da seleção natural, também pensava assim: origem evolutiva do corpo e origem divina do espírito. Como podemos notar, os cristãos que defendem essa, aspas, teologia evolutiva ou evolucionistas, não fazem uma leitura fundamentalista do Antigo Testamento. Para eles, a criação do mundo, dos seres vivos em geral e do homem em particular, não precisa ser entendida exatamente, literalmente, como está na Bíblia. Desse modo, Adão e Eva podiam representar não um simples casal, mas a população inicial que originaria toda a humanidade.
E os dias da criação, descritos no primeiro capítulo do livro do Gênesis, não precisam ser tomados ao pé da letra como dias ordinários de 24 horas, mas poderiam ser interpretados como eras, períodos geológicos de milhões de anos, ou mesmo intervalos indeterminados de tempo. Em seu conhecido artigo, aspas, nada em biologia faz sentido a não ser à luz da evolução, Theodosius Dobzhansky, cientista russo, naturalizado norte-americano e um dos mais renomados evolucionistas do século XX, escreveu o seguinte, aspas, é errado afirmar que criação e evolução são alternativas mutuamente excludentes. Sou um evolucionista e um criacionista. A evolução é o método de criação de Deus ou da natureza. A criação não é um evento que aconteceu em 4004 a.C. É um processo que começou há bilhões de anos e ainda está a caminho. Dobzhansky, que era um cristão ortodoxo, menciona o ano de 4004 a.C. em razão da fixação de uma alegada data da criação do mundo, inferida das genealogias do livro do Gênesis pelo arcebispo irlandês James Ussher, em meados do século XVII. Pois bem, os argumentos a favor de uma suposta teologia evolutiva ou evolucionista podem até ser sedutores para as pessoas que acreditam que conceitos religiosos podem ser acomodados no pensamento evolucionista, ou vice-versa. Entretanto, essa concepção teológica bate de frente com o literalismo bíblico, o fundamentalismo cristão. De acordo com a Bíblia, primeiro, o mundo e a vida foram criados recentemente, há apenas alguns milhares de anos, e em 6 dias, os 6 dias da criação. Segundo, as espécies são fixas e imutáveis, todas criadas separadamente e diretamente por Deus e contemporâneas umas das outras desde o início do mundo. A humanidade, o terceiro ponto, a humanidade originou-se de um único indivíduo ou casal e não de uma população. Assim, fica claro, repito, que essa concepção de teologia evolutiva colide frontalmente com passagens do Antigo Testamento. A evolução, só para lembrar, reflete mudanças genéticas nas populações. É a população, portanto, e não o indivíduo, a unidade da evolução. Desnecessário dizer que o darwinismo é incompatível com o literalismo bíblico, na medida em que proclama que todas as espécies presentes e passadas surgiram por um processo lento e gradual de transformação biológica a partir de formas distintas e, em geral, mais simples
por ação da seleção natural, que é a sobrevivência dos mais aptos, dos mais eficientes na reprodução. Proclama também que a humanidade é apenas mais um elo e um dos elos mais recentes na quase infindável cadeia de sucessões de seres vivos. Aos que tentam harmonizar concepções tão diversas, é inevitável questionar: por que um Deus todo-poderoso, compassivo e amoroso haveria de preferir um processo tão longo, de milhões e mesmo bilhões de anos, permeado por contingências, lutas, crueldade, perda de vidas, inclusive extinção de espécies e categorias taxonômicas maiores, e que continuaria para sempre inacabado, quando poderia realizar completamente sua obra criadora em instantes. Em poucas palavras, por que afinal Deus haveria de usar a evolução para criar? As tentativas de acomodar a teoria da evolução por seleção natural no pensamento religioso remontam aos primórdios do darwinismo. O próprio Charles Darwin, ao falar em sua autobiografia do sucesso editorial de sua obra sobre a origem das espécies, com traduções para quase todos os idiomas europeus e para o japonês, menciona um ensaio em hebraico sobre seu livro, sugerindo que a teoria da evolução está contida no Antigo Testamento. Pasme! Não custa reafirmar que a evolução das espécies é um processo estritamente natural. Assim sendo, dispensa o envolvimento de entes do outro mundo. Os mecanismos evolutivos deste mundo já são suficientes. As explicações naturais, científicas e sobrenaturais, teológicas, são mutuamente excludentes. No próximo vídeo, eu vou fazer alguns comentários sobre o uso da palavra crueldade na evolução. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal e compartilhe.